O Bagé e o César ontem trouxeram a informação que o Grêmio estava de olho nele já há algum tempo, ele fez jogos no Sub-17 contra o Grêmio. Eu só vou informar o seguinte, ele já tem contrato até 2023, a multa para o Brasil é 150 milhões de dólares e para fora é 50 milhões de euros. É óbvio que ninguém vai pagar a multa pelo cara. Botafogo precisa de vitrine pro guri. Botafogo... Começa por aí. O Botafogo na Série B não vai dar vitrine Inter pro guri que quer, vale milhões. Ele vai ter que colocar em algum lugar para dar vitrine. Tudo bem, mas o Inter quer, o Botafogo quer, o Flamengo quer, o Grêmio quer. Todo mundo eu quer. acho que a questão, e eu acho importante que a gente fale sobre... Primeiro, é um menino totalmente fora da curva. Totalmente fora da curva. Ele estreou no Campeonato Brasileiro de Série A com 15 anos de idade. 15 anos. Aí ele tem um contrato lá. O Botafogo vai precisar não só de dinheiro, como de jogadores também. E todos os grandes clubes brasileiros, dentre eles o Internacional e o Grêmio, estão de olho. Por quê? Porque não é todo dia que surge um jogador como esse. Esse jogador no Sub-15 da Seleção Brasileira, que foi onde os dirigentes do Grêmio acabaram olhando e sugeriram ao Grêmio, olha, esse é diferente de tudo que a gente está acostumado. Quando eles olharam aquilo ali, o Grêmio acabou não levando, não sei exatamente o que aconteceu, mas o Grêmio não caminhou. Hoje nós estamos falando de outra negociação. Pega 5 jogadores do grupo, empresta para o Botafogo, dá algum dinheiro e traz esse menino, em 4 anos tu vende tudo e mais um pouco. Pode trazer esse menino e deixar 50% do valor com o Botafogo ainda. Eu quero fazer, como o Inter fez com o Oscar. Eu quero fazer uma outra proposta de debate dentro de uma realidade do Grêmio. Tá? O Grêmio tem um menino chamado Lucas Araújo, que é um primeiro volante, que ele joga demais. E joga inclusive mais que o Tassiano, mas ele não joga porque ele é jovem. Quem joga é o Tassiano quando tem que entrar. O Grêmio tem outro menino que é titular da seleção sub-20, chamado Fernando Henrique, Fernandinho, que joga uma barbaridade. Mas ele sequer jogou no profissional ainda. O Grêmio tem um menino chamado Pedro Lucas, que é um novo Carlos Miguel. Ele joga demais. Não, mas é que ele é muito novo, ele acabou de completar 18 anos, ele não joga. Engraçado que o do Botafogo 16, o Renato transformou em fenômeno. Eu estou separando as coisas. Esse menino joga demais. Eu só quero o seguinte... Renato, por favor, ou alguém sacode o Renato e mostra que tem meninos na base do Grêmio que não jogaram porque são considerados jovens. O Vitor Bobsin é famoso desde os 15 anos, nunca ninguém viu ele jogar em cima. O TT saiu daqui sem jogar, o Diego Rosa saiu daqui sem jogar. Peraí, vamos olhar primeiro para os que tem ali. Concordo, esse moleque é fora da curva. Mas, Renato, tu tem vários 16, 17 que sequer tu põe para treinar no Grêmio. Mas eu tô com uma sensação que ano que vem vai ter um outro treinador aqui que vai colocar a base. Vamos começar. Não sei qual outro treinador. Vamos fazer fofoca só no Inter. Eu quero fofoca no Grêmio. Quem vai ser o técnico do Grêmio? O Cuca já disse que vai tirar um ano sabático. Não. Deixa o Cuca tirar 2 anos sabáticos. O do Grêmio o Cuca que tire 2 anos sabáticos. Vocês não querem o Cuca? Não. Mas o Cuca é maravilhoso, cara. Maravilhoso. O Cuca está sobrevivendo de 2 tundas. Vocês querem quem? Eu tenho uma sugestão para vocês. Miguel Ángel Ramírez. Peraí, Bagé, desculpa. Esse vai ser do eu tenho que fazer esse reparo aqui, Bagé. Sabe que eu falo mais com o Bagé, que nem ele brinca aqui, eu falo mais com o Bagé do que com a minha esposa atualmente, porque eu só fico... É que o Bagé tu não vai dizer que o Cuca, que fez um trabalho maravilhoso, levando um Santos para a final da Libertadores, está sobrevivendo de 2 tundas no Grêmio. O mundo não gira ao redor da arena. Eu não disse isso. Tu falaste agora. Não. Rebobina a fita. Não vai dar tempo de fazer isso, senão naturalmente eu te deixaria sem resposta. O que eu disse é que o nome do Cuca, ele só ganhou força dentro do Grêmio porque o Grêmio foi eliminado da Libertadores em 2 jogos, que realmente ele deu 2 tundas no Grêmio. É só isso. Mas essa é a minha opinião de não querer o Cuca para treinador do Grêmio. Só isso. Eu não decido nada, quem decide é o presidente Romildo. É que eu acho. Mas ele está sobrevivendo o nome dele surgiu no Grêmio porque ele eliminou o Grêmio. Miguel Ángel Ramírez, tu não acha bom? Mas esse está acertado com o Inter. O Cuca é mais do mesmo, né? O Cuca me parece que o Grêmio tem que, para romper a questão Renato, se o Renato não ficar, o Grêmio vai ter que partir para um outro caminho. Me parece muito mais... e pegando o exemplo do Miguel Ángel Ramírez, que é trabalho de base, eu acho que nenhuma chance. Surgiu até essa especulação. Mas ele está fechado com o Inter. Não existe isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Baldasso. O Grêmio precisa... O presidente Romildo precisa voltar a ser presidente Romildo. Ele precisa voltar a 2015. O Grêmio precisa dar alguns passos para trás para retomar a qualidade e a máxima qualidade do trabalho. E aí, Bagé, dentro também do que tu falaste, que eu não tive oportunidade, ele não quis te interromper... o Grêmio tem... Ontem o presidente Romildo deu uma entrevista para o Duda Garbi no canal do YouTube dele e lá ele diz por que o TT não ficou. Porque foi um pedido do TT e dos representantes do TT para subir. O TT tinha brilhado na seleção brasileira
e pediu para subir. Quando o Renato, segundo o presidente Romildo nessa entrevista, disse, olha, nós não vamos romper a hierarquia, ele não vai subir, o menino disse, então eu vou sair. E acabou saindo. Isso confirmado pelo presidente Romildo. E aí fecha exatamente com o que tu acabaste de dizer, que é o quê? O Grêmio montou um processo que não olha caso a caso. Quem é que o Grêmio buscou agora há pouco? Errado. Só em cima disso. O Grêmio buscou o Luiz Fernando, que era reserva do Botafogo, que é na mesma posição do TT. O TT não podia jogar. Só rapidinho. Para o TT pedir para subir, porque não vai faltar quem diga agora, como fizeram com o Cezinha no Inter, o que ele está pensando? Tá bem, não pode romper hierarquia. Mas para o TT chegar ao ponto de pedir para subir, antes disso, ele tinha que ter subido, por iniciativa do Grêmio. Mas evidente. Tá agora. Dá teu recado aí sobre o Matheus. Eu quero falar sobre a entrevista de ontem, inclusive do vice-futebol Paulo Luz ao Esporte Notícia, ao Matheus Dávila, ao Alex Pajé e também o Sérgio Boas. O Paulo Luz ele foi questionado sobre o Matheus Nascimento, porque ele foi muito elogiado pelo Renato e existe essa informação de que o Grêmio esteve negociando com o jogador em determinado momento. Abre aspas para Paulo Luz. Qualquer clube do futebol brasileiro está observando. Ele passa a ser joia rara, craque de excelência do Botafogo. Certamente ele sofrerá assédio de grandes clubes do Brasil e do exterior, entre eles o Grêmio. O Grêmio tá de olho no Matheus. Eu tô atrás do Inter, eu não sei se o Inter tá atrás desse menino. Mas assim, o grande questionamento para mim é o seguinte, agora todo mundo chegou tarde. Em abril de 2020, quando ele fez 2 jogos contra o Grêmio, e os caras pegaram, 2 pessoas foram lá e bateram na porta do futebol do Grêmio, dizendo assim, Grêmio, olha só, contrata. E eu tenho o seguinte, que um dos papos era, se pagar 1 milhão de euros pro Botafogo é barato. Não. Se pagar 1 milhão de euros, na época era barato. Sabe o que mais machuca? Que tinha que vir o Luiz Fernando do Botafogo. Mas essa é a bronca. Sabe o que mais machuca? É exatamente isso. Quando é que foi quando o Luiz Fernando veio para cá? Isso aí. Peguem a data. Quando o Luiz Fernando veio para cá? Logo depois da pandemia. Sim, abril, pode ser? Foi antes de um jogo, acho que até contra o próprio Botafogo. Não, o Botafogo, quem anunciou, inclusive, foi o Botafogo. Pois é, o Grêmio teve olho para buscar um jogador do Botafogo e não teve nenhum cuidado para buscar a pérola do Botafogo que estava ali embaixo, que eu tô com vocês, poderia custar 1 milhão de euros naquela época e seria jogador do Grêmio hoje. Rasga, Paulinho. A estreia do Luiz Fernando foi contra o Caxias na final do Gauchão, na Arena. O Grêmio perdeu por 2-1, foi a estreia dele. Então foi em 30 de agosto, a estreia do Luiz Fernando. Não, mas quando ele foi anunciado... Essa quebra tem que ser feita e tu tem toda a razão. O Grêmio tem, e a gente nunca pode mascarar, e é importante colocar isso, e nisso tu tem razão. Às vezes os títulos mascaram algumas situações. O histórico do Grêmio tem o Fernandinho titular contestado e o Everton no banco. O histórico do Grêmio tem o Arthur só aparecendo no time do Grêmio porque o Maicon se machucou e o Arthur estava sendo emprestado para o Ceará. O histórico tem o PP, nós discutindo aqui no começo do ano passado, todos nós sabíamos que o PP já tinha que ser titular e o PP só vira titular depois quando começa o processo da saída do Everton. E o PP nós tratamos como menino PP, o garoto PP, e ele tem 24 anos de idade. 24. Então o Grêmio está conduzindo mal isso. E mesmo assim o Grêmio está vendendo um jogador a cada 6 meses por milhões de euros.